Os Estados Unidos confirmaram a classificação do cartel de Los Soles como grupo terrorista nesta segunda-feira. De acordo com a Casa Branca, a organização criminosa é comandada pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro. Nosso editor de internacional Fabrício Naisky chegando aqui aos estúdios com os detalhes. Como a Venezuela reagiu a isso, hein, Fabrício? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. O governo venezuelano falou que essa decisão trata-se, na verdade, de uma mentira vergonhosa vinda dos Estados Unidos, que já haviam anunciado na semana passada que classificariam, a partir desta segunda-feira, o cartel de Los Soles como uma organização terrorista estrangeira. E por que o governo venezuelano fala isso? Porque há dúvidas sobre a existência do cartel de Los Soles de fato. Essa é uma expressão que surgiu na década de 90. A origem do nome Cartel de Los Soles vem por causa de uma insígnia que os generais venezuelanos usam no seu uniforme, mostrando o ranking deles, a patente deles no exército venezuelano. E generais do exército, membros do exército venezuelano, estariam envolvidos desde sempre no Cartel de Los Soles. Acontece que, segundo especialistas, o Cartel de Los Soles não é exatamente um grupo de narcotráfico, como é, por exemplo, o Tren de Aragua, que é um grupo venezuelano de narcotráfico, esse sim estruturado, como seria, por exemplo, trazendo aqui para a realidade brasileira, o PCC ou o Comando Vermelho. O Cartel de Los Soles é mais como uma grande rede de corrupção que atua na Venezuela, facilitando, por se tratar de grupos ali de pessoas que têm algum tipo de relevância dentro do país, que facilitam o contrabando, o narcotráfico, atividades de corrupção em geral, e que os Estados Unidos escolheram designar como um grupo terrorista estrangeiro. Bom, o que significa, então, essa designação? O que os Estados Unidos podem e não podem fazer a partir de agora? A gente separou aqui uma tela para dar uma olhadinha no que diz a lei norte-americana. Isso segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos. A partir de agora, já que o Cartel de Los Soles é reconhecido como uma organização terrorista estrangeira, os Estados Unidos podem tornar crime o apoio material ou de recursos a essa organização. Qualquer pessoa que estiver prestando algum tipo de apoio ao Cartel de Los Soles pode ser presa nos Estados Unidos. Integrantes estrangeiros do Cartel de Los Soles podem ter entrada negada nos Estados Unidos e estrangeiros que já estejam lá e tenham alguma relação com o grupo podem também ser expulsos do país. E também fundos ligados, dinheiro, bens ligados ao Cartel de Los Soles que estejam em instituições financeiras americanas podem também ser congelados, controlados pelos Estados Unidos. A lei, por outro lado, não fala disso aqui, realizar ações militares em território estrangeiro. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, tem falado que essa designação garante ao presidente Donald Trump uma possibilidade ainda maior de ataques, de ações militares na região, mas a lei não garante isso. O que a lei internacional diz? Que um país só pode atacar outro se for em sua defesa ou na defesa coletiva. Não é exatamente o caso, porque o Cartel de Los Soles não corresponde ao exército venezuelano e também a Venezuela não está, de maneira oficial, colocando nenhuma ameaça contra os Estados Unidos, seja apontando mísseis, qualquer tipo de artilharia nesse sentido. Agora, tem um fator interessante para a gente olhar, porque a tensão na região tem crescido bastante. E a gente pode demonstrar isso olhando o mapa aéreo nesse momento da Venezuela, porque desde o fim de semana, o governo norte-americano, a gente acompanha na tela imagens do Flight Radar, que mostra a movimentação de aviões ali na região. Desde o fim de semana, os Estados Unidos emitiram um alerta para o espaço aéreo venezuelano, falando o seguinte, para as empresas não sobrevoarem essa região por causa da ampliação da atividade militar por ali. Quem está voando na Venezuela nesse momento é só a Conviasa, que é a empresa aérea da Venezuela. Outras empresas, incluindo a Gol, que é brasileira, não estão mais voando, suspenderam os voos para lá. Amanhã, terça-feira, o general Dan Kane vai visitar Trinidad e Tobago, país que fica do ladinho da Venezuela. Ele vai visitar a embaixada norte-americana e conversar com o governo local. É um sinal de que há uma tensão crescente na região. Pois é, essa tensão não para de crescer. Fabrício Naisky, nosso editor de internacional, você volta amanhã com mais desdobramentos desse caso também. Combinado. Amanhã. No próximo bloco, o Banco Central volta a amenizar as pressões para a redução dos juros aqui no país. Não saia daí, o Jornal Jovem Pan volta bem rapidinho, em um minutinho, até já.